Bom, estamos aqui com um circuito, tá? Para o qual a gente precisa calcular aqui a resistência de Thevenin aqui entre esses terminais, tá? Lembrando que esse circuito tem uma fonte dependente, então a gente não pode, né, simplesmente curto-circuitar as fontes de tensão ou abrir as fontes de corrente, tá? Então como é que a gente tem que fazer? A gente pode usar uma de duas técnicas. Para este caso que a gente tem pelo menos uma fonte dependente, a gente pode simplesmente calcular a tensão aqui, né, nos terminais abertos e a corrente de curto-circuito. Podemos também colocar aqui uma fonte auxiliar, né, que é chamada. A fonte auxiliar ela é mais genérica. Por quê? Existem alguns casos de circuitos que só tem fonte dependente. Então, para o caso de circuitos que só tem fonte dependente, obrigatoriamente a gente tem que pôr aqui a fonte auxiliar. Não é o caso. Então, o que primeiramente eu vou fazer? Vou calcular aqui a corrente de curto-circuito, tá? Bom, vou colocar aqui então um curto-circuito entre os terminais. Vou curto-circuitá-lo aqui, tá? Quando eu curto-circuito esses dois terminais, o que acontece? A corrente que vem aqui, né, por esse ramo, nada dela vai passar aqui entre esses terminais, porque existe um curto. Então, a corrente que passa aqui, ela é zero, né? Então, vamos colocar aqui que tem uma corrente I aqui, praticamente zero, tá? E como aqui está curto-circuitado, essa tensão V0 aqui também vai ser 0 volt, tá? Então, isso aqui é zero. Então, o que acontece? Para a análise da corrente que está passando aqui, esta fonte a gente pode desprezá-la e esse resistor também, tá? Então, na verdade, o nosso circuito vai se limitar a esse circuito aqui em vermelho, tá? Então, a gente vai analisar somente essa malha. Por quê? Lembrando que nenhuma corrente vai passar por aqui e aqui vai estar aberto. Então, eu poderia até simplificar esse circuito aqui da seguinte forma. Eu posso aqui, por exemplo, tirar aqui então essa fonte de corrente. E esse resistor também aqui deixa de existir, tá? Na verdade, não é que ele deixa de existir, é porque toda a corrente vai passar, né? Lembrando, toda a corrente vai passar por aqui. Então, a corrente de curto-circuito aqui, ela é de forma até direta, né? A gente consegue calculá-la. Então, vamos colocar aqui, né? Corrente de curto-circuito, ou também corrente de Norton, tá? Então, qual que é o valor dessa corrente? Essa corrente nada mais é, né, corrente de curto-circuito, que é a mesma que a gente chama de corrente de Norton, nada mais é do que a tensão da fonte ali, que são 6 volts, dividido por 2 ohms. Então, a gente chega aí que essa corrente é 3 amperes, tá? Então, vamos guardar aqui que a corrente de curto-circuito, ela vale 3 amperes. Agora, a gente vai, então, calcular qual que é essa tensão aqui, V0, quando a gente tem um circuito aberto. Bom, então, analisando agora esse circuito aqui, a gente vai calcular essa tensão VO desse circuito desse jeito, né? Que seria a tensão de Thevenin, né? Como é que a gente calcula isso? Bom, a gente pode começar a definir que está passando aqui uma corrente I aqui, tá? Passa uma corrente I aqui. Aqui, né, uma fonte de corrente, então uma corrente de 2V0, tá? E aqui, então, vai ter uma corrente I2. E essa corrente I2 também vai passar aqui sobre esse resistor. Só que a gente tem algumas informações a mais, né? A gente pode colocar uma referência, assim, não era extremamente necessário, mas eu vou colocar essa referência só para facilitar o nosso entendimento. Se eu tenho 0 volt aqui na referência, neste ponto aqui eu vou ter 6 volts, certo? Então, aqui é 6 volts. Se eu tenho referência, essa referência também está nesse ponto. Eu já sei que essa tensão aqui é V0, a gente quer calcular o seu valor numérico, né? Então, se aqui nesse ponto tem V0, aqui também é V0 e aqui também é V0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que aqui é V0 e aqui é V0, né? Só para deixar redundante. Ou seja, eu já posso calcular diretamente essa corrente I aqui, tá? Essa corrente I, então, a corrente I, ela vai ser dada pela queda de tensão nesse resistor, que é 6 menos V0. Então, 6 menos V0 sobre 2, tá? E agora, o que eu posso fazer? Eu posso calcular aqui, né, quanto é essa corrente I2. A corrente I2 também é a queda de tensão nesse resistor R2 aqui, que é V0 menos 0. Então, I2 nada mais é do que V0 sobre
2. E aí o que que acontece? A gente tem aqui então um circuito, né, que a gente tem a corrente I e 2 e a gente tem aqui uma outra corrente. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar lei de Kirchhoff das correntes nesse nó. A soma das correntes que chega é igual à soma das correntes que saem, né? Então, aplicando lei de Kirchhoff das correntes, aquele nó vermelho, eu sei que a corrente I ela tem que ser igual a 2V0, que é a fonte da corrente, mais I2. Só que eu tenho todos esses valores aqui em função de V0. Então, vou substituí-los. Então, eu sei que 6 menos V0 sobre 2, que é o valor de I, vai ser igual a 2V0 mais I2, que é V0 sobre 2, tá? Vou colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Então, 6 sobre 2 é 3, menos V0 sobre 2. Isso aqui vai ser V0 sobre 2 mais 2V0. Então, eu tenho que 3 é igual a V0 sobre 2 mais V0 sobre 2 mais 2V0. Isso aqui é 3V0. Então, a gente chega à conclusão que 3V0 é igual a 3, portanto, V0 aqui é igual a 1 volt. Tá? Então, a gente tinha guardado aqui, né, a nossa corrente de curto-circuito e a gente tem o V0, que é a mesma tensão de Thevenin, é o V0, que por sua vez é igual a 1 volt aqui. Né? Ou seja, deixa eu fazer aqui só para a gente ver, então, a resistência de Thevenin, ela é definida pela tensão de Thevenin, né, sobre a corrente de Norton, ou seja, a corrente ICC que a gente colocou aqui, né? Então, eu vou colocar aqui a corrente ICC. Agora, basta a gente substituir os valores. Então, R de Thevenin é igual a 1 volt sobre 3 amperes. Então, a gente chega à conclusão que a resistência de Thevenin aqui é 1/3, né? Então, a gente conclui que este item aqui está correto, tá ok? Valeu, pessoal!